Bom dia, pessoal. Estou só aguardando entrar mais gente, tá? A gente já começa. Aí eu vou compartilhar os slides aí, tá? Hoje a gente vai ver o tecido conjuntivo sanguíneo na sequência aí da apostila, tá bom? Já começamos. Então vamos começando, né? Então, ó, só para recapitular aí, que vocês não tiveram aula, né? Foi prova semana passada. A gente viu o tecido epitelial, que é aquele de revestimento, que forma as glândulas, que as células são juntas. Aí a gente começou a ver o tecido conjuntivo, que são as células separadas. Dentro do tecido conjuntivo, a gente viu o tecido conjuntivo propriamente dito, né? Que é aquele que tem vários tipos de células, cada uma com uma função. Aí a gente viu o tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido adiposo, certo? E aí, para terminar o tecido conjuntivo, a gente vai ver o tecido sanguíneo, que forma o sangue, né? O nome já dá a dica. Então, quando a gente analisa o sangue no microscópio, que não é uma análise muito simples, porque tem aluno que fala, professora, vamos pôr uma gotinha de sangue no microscópio e observar? Não é simples assim. Se a gente colocar uma gotinha de sangue no microscópio e observar, a gente vai ver uma manchinha preta. Não dá para visualizar, porque para ver a célula, precisa fazer um procedimento que chama o esfregaço de sangue. Aí eles aquecem, eles passam, põem corante, que senão a gente não consegue visualizar, tá? Mas ao fazer o esfregaço e o analisar, a gente vai ver uma amostra mais ou menos assim, ó. É, só para a gente entender. Aí a gente vê então o glóbulo vermelho, tá? Que são células menores e muito numerosas. A gente vê o glóbulo branco, que é uma célula maior. E o glóbulo branco tem um núcleo meio irregular assim. O glóbulo vermelho não tem núcleo. E a gente vê uns fragmentozinhos que eu vou representar assim, uns risquinhos, que são as plaquetas. Então, a gente vê três tipos de sangue. E preenchendo o espaço aqui, ó, tudo isso aqui que tá no meio aqui, é a parte líquida do sangue, que a maior parte é água, 90% é água. Então, as células são separadas e tem substância intercelular. Como a função do sangue principal é transportar, então eu tenho que associar a substância intercelular tem que ser líquida, com muita água, para dissolver e transportar essas substâncias, certo? Então, o tecido sanguíneo, por que, que o sangue é um tecido? Porque ele é formado de várias células, né? E aí que a gente vai detalhar, então, as células do sangue, tá? Deixa eu só anotar o Guilherme aqui, que ele entrou. Bom, o que mais então? Aí, gente, então citar a função, né? Para que serve o sangue? Ah, o sangue transporta substâncias. Ótimo. Transporta o quê? Transporta gases, transporta nutrientes, transporta hormônios. Só que como tem um glóbulo branco, o sangue também faz a defesa.
Ele ajuda a manter a temperatura do corpo, por isso que está aí termorregulação. Ele faz o equilíbrio de água, porque ele vai passar no rim, e se tiver muita água, a água vai ter que ser eliminada. Se não, não, a gente retém mais água, certo? Então, função básica é transporte, mas eu posso especificar um pouquinho mais, certo? O sangue, ele é formado na medula óssea vermelha. Então, as nossas células sanguíneas vivem em média 3 meses, por exemplo, o glóbulo vermelho. Aí ela morre, aí tem que formar mais. Então, toda a parte do sangue é a medula óssea vermelha que faz. Principalmente de ossos longos e achatados. Então, o fêmur, por exemplo, só para ter uma ideia. O fêmur é um osso bem longo, é o osso da perna, né? Mais ou menos assim. Então, quando a gente faz um corte, a gente vai ver toda essa parte aqui, ó, ela é meio rosinha. Ela se chama medula óssea vermelha. E é aqui que é produzida a célula sanguínea. As células são produzidas aqui e lançadas na corrente sanguínea. O osso da bacia, que é um osso achatado, também produz muito células sanguíneas. Então, principalmente nos ossos longos e achatados, na medula óssea vermelha. Tem pessoas que têm uma doença grave chamada leucemia, acho que vocês já ouviram falar. A medula óssea não produz células do sangue. Aí faz tratamento, quimioterapia, tem transplante de medula óssea, só que tem que ser um doador compatível e é bem difícil de achar. Aí eles tiram a medula óssea do doador e implantam na pessoa que tem a doença para ela tentar recuperar e fazer essas células sanguíneas, certo? Então, é importante a gente associar aonde essas células são produzidas, certo? Então, aqui, ó, o ossinho tá mostrando a medula óssea vermelha, o tecido, chama tecido mieloide. Aí ele vai fazer todas as células sanguíneas, tá? Ele vai produzir as células e vai jogar, então, lá no sangue, essas células, tá? Aqui eu pus uma análise do osso, ó. Aqui nessa parte aqui é a medula óssea vermelha. Tem uma medula que chama medula amarela também, mas ela armazena lipídio, gordura, tá? Mas a medula óssea vermelha, então, ela faz as células do sangue, ok? Então, aqui tá mostrando, ó, que nesse osso da bacia, ele é rico em células em medula óssea vermelha. Então, tá mostrando que é a possibilidade de extrair, no caso de fazer um transplante, né, para passar para uma pessoa que precisa, só que tem que ser compatível. Então, aqui dentro, gente, nessa medula óssea vermelha, tem o que a gente chama de células tronco ou células totipotentes. O que é isso? Elas começam a se duplicar e se diferenciar e formar células do sangue, certo? Então, aqui está mostrando que a célula tronco que tem na medula óssea, então, ela vai originar as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, as plaquetas e os glóbulos brancos. Aqui, gente, cuidado com os nomes, tá? O que é o nome básico? O nome básico é hemácia, que é a mesma coisa que glóbulo vermelho, que é a mesma coisa que eritrócito. Olha só. Então, é tudo igual. Hemácia, glóbulo vermelho ou eritrócito. O glóbulo branco, ele pode ser chamado também de leucócito. E aqui, ó, são os nomes específicos dos glóbulos brancos. A gente tem 5 tipos, eu vou mostrar, tá? 5 tipos de glóbulos brancos. Mas eu não vou ter que detalhar o nome de glóbulo branco. Só lembra que é glóbulo branco ou leucócito. O glóbulo branco mais falado é o linfócito, porque ele produz anticorpos. Esse aqui, ó. Porém, a gente vai citar esses glóbulos brancos. A plaqueta, gente, ela é comumente chamada de plaqueta, mas pode aparecer, é raro, tá? Como trombócito. Então, são os nomes que vão aparecer aí, tá? Então, as células vermelhas, né? O glóbulo vermelho é hemácia ou eritrócito, o glóbulo branco leucócito, a plaqueta pode ser também chamada de trombócito, ok? Então, aqui os componentes, né? Normalmente, gente, eles pegam acho que eu tenho desenho, mas só pra gente já associar, ó, eles pegam um tubo de ensaio e coloca sangue aqui dentro. Metade
Metade de sangue. Aí eles colocam esse tubo de ensaio dentro de uma centrífuga, que é um aparelho que gira isso muito rápido. E como gira muito rápido, a parte mais pesada afunda. Então a gente consegue ver uma parte bem vermelha aqui no fundo. Aí eles falam que até fica uma diferençazinha aqui, ó. Mas é difícil de ver olho nu. E aqui é uma parte líquida meio amarela. Então aqui é a parte líquida, que é o plasma do sangue. Parte líquida, chama plasma. Os livros mais antigos traziam como soro. E aqui é a parte sólida. A parte sólida são as células, os elementos figurados. O plasma, então, é a parte líquida. O que tem no plasma? Água, 90% de água e o resto substâncias dissolvidas, dos alimentos, nutrientes, gases. E aqui, nesse caso aqui, são os elementos figurados, que nada mais é do que célula. Então, são as células do sangue, os elementos figurados, que é a parte sólida do sangue. Tá? Então, o sangue é formado basicamente pelo plasma, que é a parte líquida, e a parte sólida dos elementos figurados ou células. Então, ó, células, os elementos figurados. Plasma é a parte líquida. O que eu vou ter nessas células? Os eritrócitos ou glóbulos vermelhos, os leucócitos ou glóbulos brancos e a plaqueta ou trombócito. Aqui nessa diferencinha que eu falei, que é difícil de ver olho nu, essa parte aqui, é onde tem os glóbulos brancos. A maior parte aqui a gente vê vermelho mesmo, porque a maioria das células são glóbulos vermelhos, eles dão a cor vermelha ao sangue, tá? Mas tem uma diferençazinha aqui que acumula glóbulo branco aqui nessa parte intermediária entre o plasma e os elementos figurados, tá? Então, qual a função do plasma? Dissolver as substâncias, porque ele tem 90% de água. Aqui, ó, então tá mostrando que o plasma é rico em água e as substâncias dissolvidas, né? No contexto geral, 50% do sangue, 55% é plasma e 45% é célula, tá? Um adulto, gente, a média, 5 litros a 6 litros de sangue. É a média que a gente tem aí, tá? Então, aqui eu fiz a função do plasma, ó, que é transportar nutrientes, proteínas, sais, hormônios, gases, né? Ele é rico em albuminas. Tem as proteínas, que são os anticorpos também, que estão no plasma, tá? Então, a função dele é transportar, dissolver e transportar substâncias. Os glóbulos vermelhos ou eritrócitos ou hemácias é uma célula discoide, arredondada, né? E dentro dela tem uma proteína chamada hemoglobina, que é aquela proteína que contém átomos de ferro. Por isso que se a gente não ingerir na alimentação ferro, que tem lá no fígado, na couve, nas carnes vermelhas, nas folhas verdes, né? Não forma hemoglobina, não forma glóbulo vermelho, aí a pessoa tem anemia. Tá? Então, a hemoglobina, se a gente olhar a molécula, a parte química dela, ela tem átomos de ferro. Então, precisa de ter ferro na alimentação, tá? Então, a hemácia, se eu for fazer um desenho, eu faço a célula discoide e um fundinho assim. Eles fazem um Czinho, tipo, para mostrar que ela é meio côncava aqui, que ela não tem núcleo. E aí, a hemoglobina vai estar distribuída por dentro da hemácia. Tá? Então, a média, isso aqui não precisa decorar. Se tiver no exercício, eles vão dar essa informação. A média em homens é 5 milhões por milímetros cúbicos de sangue e em mulher 4 milhões por milímetros cúbicos de sangue. Então, quando faz o exame de sangue, o hemograma, eles vão ver lá na lâmina um campo no microscópio, uma área. Aí eles contam quantos glóbulos vermelhos eles estão vendo e fazem uma média. Então, aí seria 5 milhões normal em homens e 4,5 em mulheres, certo? Então, é a célula mais abundante que a gente tem no sangue. Por quê? Porque a função dele é transportar oxigênio, transportar gases. Tá vendo o fundinho que eu falei, ó? Então, o oxigênio se liga na hemoglobina e ela leva para o tecido. E o gás carbônico também pode ser transportado pela hemoglobina, certo? Então, em termos de função, isso é importante. Ó. Qual a função do glóbulo vermelho? O glóbulo vermelho, a hemácia, vou pôr assim, que é a mesma coisa. Função, transporta
gases, oxigênio e gás carbônico, e dá a cor vermelha ao sangue. Mas a principal função é o transporte de gases. Por isso que quem tem anemia cansa fácil, porque tem menos glóbulo vermelho e aí não transporta oxigênio como devia, certo? Leucócitos ou glóbulos brancos são células esféricas também, só que tem núcleo. Então, num desenho bem simples, aqui é claro que está mais sofisticado, né? Eu vou ver a célula também esférica e um núcleo. O núcleo, gente, às vezes eles falam até que ele é bilobado, ele é bem longo e às vezes dividido em duas partes, em três, tá? Mas ele tem núcleo. Tem uns glóbulos brancos ainda que tem uns granulozinhos assim, que dá para ver no microscópio. Então, às vezes, ele vai citar glóbulo branco granulócito e tem alguns que não tem esses grânulos. Então, ele chama de glóbulo branco agranulócito. Mas todos têm núcleo. E ó, a quantidade, entre 5 e 10 mil. Só para comparar aqui, ó, aqui era milhões, muitos glóbulos vermelhos, e eles são menores. O glóbulo branco, ele é maior e em menor número, e tem núcleo. E a função geral? Defesa. É o glóbulo branco que faz a defesa do nosso organismo. Essa defesa ela pode ser de duas formas. Ou o glóbulo branco faz fagocitose, não sei se vocês lembram o que é isso, fagocitose, ou o glóbulo branco produz anticorpo. Então, pode ser dessas duas formas. Difícil escrever com essa canetinha, fica meio feio, né? Ou o glóbulo branco produz anticorpo. Se for por fagocitose, é assim, ó. Tá lá o glóbulo branco, a bactéria. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai englobar a bactéria, ele faz o falsos pés, lembra? Estica o citoplasma e engloba a bactéria. Aí, ele vai lá e destrói essa bactéria. Então, a gente chama isso de fagocitose. A maioria dos glóbulos brancos fazem isso. Só que tem um específico, que é o linfócito, que produz anticorpo. Aí ele tá lá, aí ele vai produzir uma proteína dentro dele. Aí essa proteína vai para a corrente sanguínea e se liga no vírus, por exemplo, e a proteína destrói o vírus. Então, não é a própria célula, é a proteína que ela produz que destrói o vírus, e essa proteína é o anticorpo. Então, ou ele protege o corpo fazendo fagocitose, que é quando engloba e destrói, ou ele produz a proteína, certo? Então, de qualquer forma, qual a função dos glóbulos brancos? Fazer a defesa, eliminar os micro-organismos que causam doenças e problemas para o corpo, tá? Aqui, ó, são os tipos de glóbulos brancos. Esse aqui é o glóbulo vermelho, tá? E aqui misturado, glóbulo vermelho e glóbulo branco. Quais os tipos de glóbulos brancos? Eu não vou cobrar nome, ó. Mas neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito e linfócito. São 5 tipos. O mais comumente falado nos exercícios é o linfócito, porque é o único que produz anticorpo. Tá? Os demais, eles fazem fagocitose, que é quando engloba a bactéria para fazer a defesa. Então, só o linfócito produz anticorpo. Então, são 5 tipos, tá? O neutrófilo, aqui eu pus, né? Então, ele faz fagocitose, ó. Importante é isso, você lembrar. O que é a fagocitose? A célula engloba a bactéria, o vírus, a partícula estranha, né? E destrói. Então, ele também é bastante abundante no sangue. Só um minutinho, gente. O eosinófilo, ó, também é um tipo de glóbulo branco, é em menor quantidade, tá vendo? Eles também fazem fagocitose. Por isso que eu falei, não precisa guardar nome. A maioria deles fazem fagocitose. Ó, basófilo é o outro tipo. Esse aqui não, esse aqui, gente, ele não faz nem fagocitose nem produz anticorpo. O basófilo, ele produz uma substância chamada histamina e heparina. A heparina é um anticoagulante. Para quê? Para o sangue fluir dentro dos vasos e não coagular, porque se ele coagular, ele para de circular.
E a histamina é uma substância que aumenta a permeabilidade dos vasos sanguíneos para facilitar a produção de anticorpos. Só que ela dá uma reação de vermelhidão, inchaço, que é o caso de quando a gente tem alergia. E às vezes essa reação da histamina é tão grande que a gente tem que tomar um antihistamínico, porque começa a coçar o olho, lacrimejar, inchar, né? Ficar vermelho. Então, por isso que existe os antihistamínicos, eles diminuem essa atividade das reações alérgicas. Então, é como se fosse uma defesa também que a gente tem. Então, o basófilo, não necessariamente ele faz a defesa, mas ele produz histamina e heparina. Então, você não precisa especificar, mas ó, vamos pensar assim. São 5 tipos de glóbulos brancos? Sim. 3 fazem fagocitose. Um produz anticorpo. E o outro produz histamina e heparina, que é o anticoagulante e a substância para as reações alérgicas, tá? Então, é a função geral, é a defesa. Ó, o monócito faz fagocitose também, tá bom? E o linfócito, que é o que produz anticorpo, certo? Então, pode citar, a função é realizar a defesa, ou por produção de anticorpos, que no caso só o linfócito, ou por fagocitose, certo? Aí, o que, que a gente tem? As plaquetas. Plaquetas ou trombócitos. As plaquetas ou trombócitos, elas vão fazer o que a gente chama de coagulação. O que, que é a coagulação? É para não ter hemorragia. Então, quando faz um corte, vai sangrar, 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 sangrar. Sim, vai. E aí vai ter que parar, porque senão os 5 litros de média de sangue que a gente tem vai sair e a pessoa vai morrer de hemorragia, não pode? Então tem que fazer a coagulação. Como se fosse a casquinha que vai formando no machucado. É isso. É uma rede de fibras, é a transformação de algumas proteínas que a gente tem no sangue, ela forma uma rede de fibras que estanca o sangramento. É essa a função da plaqueta, formar o coágulo. Só que ela não pode formar coágulo dentro do vaso sanguíneo. Por isso que tem lá a heparina, para evitar isso. Só quando corta e a plaqueta entra em contato com o ar, ela vai desencadear a formação, então, dessa rede de fibras, certo? Aqui no caso, ó, existe uma figura, eu vou até mostrar para vocês, só que eu vou procurá-la aqui rapidinho, que eu acho que eu não coloquei aqui no slide, que ela mostra as reações químicas para formar o coágulo, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, só um minutinho. Vou procurar aqui, tá? Ó, eu peguei outro slide aqui, só para a gente ver alguns detalhes, tá? Aqui, por exemplo, ó, ele está mostrando é, a fagocitose. Existe um termo que pode aparecer aí, que o glóbulo branco faz, ó, que chama-se de apedese. O que é isso? É fagocitose, mas ó, o que está mostrando? Aqui amarelinho, ó, é o capilar. O glóbulo branco está dentro do capilar. Aí, o que é a diapedese? Imagina a gente cair e ralar o joelho, certo? Aí fica aquela coisa tudo ralada. Aí entra um monte de sujeira, de bactéria, de resíduo. E tem que fazer a defesa. Então, o que o glóbulo branco faz? Ele sai dos capilares que estão ali e vai para o tecido para tirar, fagocitar, ó, tá englobando todas as bactérias que estão ali.
E é uma defesa tão intensa, tá vendo? Eles vão comendo, meio que comendo as bactérias, né? É uma defesa tão intensa que o próprio glóbulo branco morre, porque ele sai do tecido, ele sai do capilar, ele não volta mais quando ele vai para o tecido. Então ele mata a bactéria e ele mesmo morre. Aí vai virar uma mistura de pus. Então o que é o pus de um machucado? É uma mistura de glóbulo branco e bactéria morta, certo? Então, esse processo chama de apedese, porque o glóbulo branco saiu do capilar para fazer a defesa, certo? Então, é fagocitose, só que um pouquinho diferente, tá? Então, tá vendo? Ele tá mostrando o capilar aqui, aí o glóbulo branco tá saindo do capilar para fazer a defesa no tecido. E aí ele não volta mais para o capilar, ele morre, tá certo? Aqui detalhando como que é a fagocitose, ó. O glóbulo branco, a bactéria, aí ele faz os pseudópodes, os falsos pés, engloba a bactéria, destrói a bactéria. Os restos ele elimina, certo? Aqui está mostrando os glóbulos brancos, né? E aqui a porcentagem também eu não vou cobrar de vocês. Então, a fagocitose, a maioria faz a fagocitose, então, que tá envolvendo esse antígeno que a gente fala, esse corpo estranho, para destruir, tá bom? Aqui também, ó, tá mostrando. Sempre percebam que eles são grandes comparado com o glóbulo vermelho e tem núcleo, e são em menor número, de qualquer forma, tá? E o linfócito que produz o anticorpo, então. O anticorpo é uma proteína específica que ele vai produzir e o anticorpo vai se ligar no antígeno para destruir esse antígeno. Eu estou passando aqui para chegar na plaqueta que eu queria mostrar para vocês. Tá vendo a plaqueta? Ó? Ela é mostrada como um fragmentozinho de célula. Por que isso, gente? Quando ela é produzida na medula, ela vai, é como se a célula arrebentasse. E o que vai para a circulação são fragmentos de células. Mas você não precisa explicar isso. Ah, quais são as células do sangue? Plaqueta, pode considerar como célula, tá? Mas na verdade elas são bem pequenininhas, tá? E elas podem ser chamadas então de trombócitos. E aí ela tem uma quantidade de 250 a 300 mil, também não é tão abundante, igual o glóbulo vermelho, tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um monte de reação química para formar o coágulo. E essa é a figura que vocês acho que tem parecida na apostila, mas não precisa detalhar, tá? Eu vou explicar para vocês. Opa, peraí que o slide saiu. Eu vou explicar para vocês. Deixa eu interromper aqui que eu vou ter que pegar de novo. Apareceu aí o esquema da coagulação? Sim, Aí, sim. tá bom. É porque tinha parado de. E às vezes ele não volta onde eu quero, eu tô achando que vocês estão vendo, vocês não estão. Então, o que, que eu quero aqui, ó? É um monte de reação química, mas eu vou simplificar, tá? Então, ela faz a coagulação. Como? Então, a pessoa cortou a pele, fez uma lesão, a plaqueta vai entrar em contato com o ar. Imediatamente, ó, em contato com o ar, vai transformar uma proteína que tem no sangue, que é o tromboplastinogênio, em tromboplastina. Preciso guardar esse nome? Não. A plaqueta vai transformar as proteínas. Só que ela não consegue fazer isso sozinha. Ela precisa de íons de cálcio e precisa de vitamina K. Cálcio a gente consegue na alimentação, tá? A vitamina K também, né? Mas existe aí até produção por algumas bactérias intestinais, mas tudo bem, a gente precisa da vitamina K. Aí, junto à tromboplastina, que veio da plaqueta, com a vitamina K e com o cálcio, vai fazer as proteínas modificarem, ó. Protrombina forma trombina, aí com a trombina vai formar o fibrinogênio, vai formar a fibrina. A fibrina que é o coágulo, que forma a casquinha que eu falei. Então, veja, é um monte de reação química. Para quê? Para formar uma proteína insolúvel, que é a casquinha do machucado, aí o sangue para de sair. Tá? Então, eu preciso da plaqueta, da vitamina K e do cálcio. Para quê? Para transformar essas proteínas e formar no final a reação química, vai formar no final o coágulo, certo? Que seria a casquinha do machucado. Só um minutinho, gente. Certo, então
vai aparecer o esquema, não, como que ocorre a coagulação? Você não vai ter que falar tintim por tintim todas as reações químicas, pode falar que é a plaqueta, que a plaqueta até pode citar que junto com a vitamina K e o cálcio, né, vai acontecer várias reações químicas, transformando as proteínas para formar a fibrina, que é uma proteína insolúvel, o coágulo que não vai deixar sangrar mais, tá? Então é importante vocês associarem aí. Deixa eu só ver se tem mais algum slide que eu quero mostrar aqui nessa aula, que aí depois eu posso acrescentar o slide para vocês. Tá vendo aqui, ó, nesse aqui, junto com essa aula, se alguém quiser que eu passe, posso compartilhar aí no grupo com vocês. Aqui, ó, o que ele está mostrando, ó, exatamente o que eu falei, a plaqueta, o machucado, o sangue está saindo, aí a plaqueta vai fazer o quê? A fibrina, ó, as reações químicas de fibrina que formam o coágulo. Só um minuto. Então, aqui formou a fibrina e o sangue para de sair. Importante isso. Tem uma doença que chama hemofilia. As pessoas têm problemas de plaquetas e não coagulam o sangue, tá? Então, a hemofilia é um problema aí para a circulação, tá vendo? A rede de fibras aqui, tá? Aí, detalhe importante. Vai aparecer, deixa eu só compartilhar um slide mais clarinho aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele mais branquinho para eu poder escrever, né? Para vocês associarem. Vai ter exercício, gente, que vai cobrar doenças. Fez um hemograma. Ótimo. Fez um hemograma, o que que deu? Então, o hemograma pode aparecer assim, ó, nesses 5 minutinhos para a gente terminar. Glóbulos vermelhos. Pode estar a mais ou a menos. Então, tem lá, o número normal é tanto a tanto, que eu falei que não precisa decorar, que no exercício ele vai te dar. Se tiver glóbulos vermelhos a menos, eu já falei, o indivíduo tem anemia, porque aí vai ter dificuldade de transportar os gases. Se tiver glóbulos vermelhos a mais no hemograma, o indivíduo tem glóbulos vermelhos a mais, não é uma doença, mas a pessoa vive num lugar alto, numa montanha, por exemplo. Por quê? Pensa assim, ó, a montanha tem menos oxigênio. Então, para compensar, o indivíduo que mora lá, ele produz muito mais glóbulos vermelhos do que o normal para pegar mais oxigênio. Então, é isso. Se você vai participar de uma competição, o futebol mostra muito isso. Você vai participar de uma competição lá numa montanha. Aí eles falam assim, ó, é aconselhável que o atleta vá uma semana ou 15 dias antes. Porque se ele for hoje, no lugar alto, e jogar amanhã, tem gente que até desmaia. Por quê? Porque ele tem uma quantidade normal de glóbulos vermelhos, aí ele entra em contato com um lugar que tem menos oxigênio, a oxigenação dele vai ser menor. Então, se ele for 15 dias, uma semana antes, o que vai acontecer? Ele vai ter tempo para o organismo capturar aquela deficiência de oxigênio e produzir mais glóbulo vermelho. E se o indivíduo que mora na montanha vir jogar aqui no Brasil, que é um lugar a nível do mar, para ele vai ser melhor, porque ele já tem mais glóbulo vermelho. Ele vem num lugar que tem mais oxigênio, ele vai ter uma capacidade respiratória maior. Então, é melhor. Então, com análise, eles dão uma tabelinha, aí você vai lá olhando, comparando com o normal. Se o indivíduo tiver menos glóbulos vermelhos, é porque ele tem anemia. Se ele tiver mais, é porque ele vive num lugar alto. Glóbulo branco, gente, glóbulo branco também. Se o indivíduo faz um exame de sangue e dá glóbulo branco a mais do que o normal, é provável que ele tenha uma infecção. Não precisa ser nada grave. Um resfriado, por quê? Porque se ele está em contato com um micro-organismo, o organismo está produzindo mais glóbulos brancos para fazer a defesa. E se ele tiver glóbulos brancos a menos, ele está com problemas, a imunidade baixa. Então, ele tem riscos de ficar doente e não conseguir se defender. Tá? Então, ele está com problema na imunidade. Plaquetas, mesmo raciocínio. Plaquetas. Se o indivíduo tiver plaquetas a menos, não pode, porque ele vai ter problemas na coagulação.
Ele não vai conseguir, ele vai machucar e vai ter uma hemorragia. Então, problemas na coagulação. Ah, mas o indivíduo está com plaqueta a mais. Tudo que é mais é melhor? Não. Plaqueta a mais pode ter riscos de coágulos, de trombos. Já ouviram o termo trombose? Coagulou um vaso sanguíneo ali, principalmente perna, às vezes acontece. Então, riscos de coágulos também não é bom. Eu tive um aluno, gente, que ele tinha que fazer, a família dele, eles tinham mais plaqueta do que o normal. A cada 6 meses eles faziam exame para ver se a plaqueta estava alta. Se estiver alta, tem que tomar medicamento para baixar. Quem tem problema de circulação, toma AS. O AS afina o sangue, é isso que fala popularmente. O que é afinar o sangue? Diminuir o número de plaquetas, para não ter riscos de coágulos, dar um infarto, um AVC, que são entupimentos nos vasos fininhos. Tanto é que quem toma AS, se vai arrancar um dente, tem que parar de tomar AS uns 5 dias antes, porque aí pode ter uma hemorragia. Então, vai aparecer exercícios com uma tabela, e aí vai estar lá, paciente 1, 2 e 3, valores normais de glóbulo branco, plaqueta, tudo direitinho, você vai comparando com o valor normal. Ah, o paciente 1 comparando com o normal, deu glóbulo vermelho a menos, então ele tem anemia. Ah, o paciente 2 comparando, tudo normal, mas o glóbulo branco dele está alto, então ele tem uma infecção. Ah, o paciente 3 tem plaqueta baixa, riscos, problemas na coagulação. A dengue também diminui o número de plaquetas, por isso que tem riscos de hemorragia, viu, gente? A dengue hemorrágica, certo? Então, hoje a gente finalizou o tecido sanguíneo. Vai faltar só muscular e nervoso para a gente terminar a apostila. Então, como eu já havia conversado com vocês, nessa segunda aula eu vou passar os exercícios. Vou passar o exercício no grupo e vocês vão fazer o esquema de sempre. Faço o exercício no caderno e me manda a foto no particular. Não precisa mandar no grupo, manda no particular, eu vou anexando. Todos esses exercícios vai dar uma terceira nota, tá? Então, eu vou somar junto com a prova, que também não tá ruim, né? Então, quem não me mandar o exercício, corre o risco da nota da prova cair. Aí a média vai ficar mais baixa, tá? Porque são 2 aulas que a gente tem, tá? Então, a segunda aula a gente tá fazendo de exercício, como se eu estivesse fazendo exercício com vocês em sala. Tá? Então, eu vou passar daqui a pouquinho, né? Que agora teria o intervalo, é isso? Um intervalinho, né?